Fala, povo de Deus, sejam bem-vindos ao SempreCast, o podcast da Sempre Tecnologia. Satisfação imensa em falar com vocês e hoje, de forma muito especial, a gente tem um convidado magnífico, nosso amigo Ravel, com 2 L's, Nava, cara extraordinário, tive a satisfação de conhecê-lo, parceiraço aqui da Sempre Tecnologia e é o nosso convidado hoje do nosso SempreCast, o podcast da Sempre Tecnologia. Ravel, satisfação e muito obrigado pela presença, meu irmão. Não, obrigado eu pelo convite, né? Gosto muito de bater quando o assunto é empreender, é falar de saúde, é falar de família, né? O negócio tem tudo disso. E parabéns pela iniciativa, porque eu acredito que quando mais pessoas vão disseminando conteúdos ainda mais ricos, todo dia, né? Todo dia tem mais conteúdo, tem mais coisa acontecendo. Mais pessoas vão ser impactadas e a gente vai fazendo a transformação desse país. Então, parabéns para vocês. Uau. Cara, o Ravel Nava, para quem não conhece, ele é CEO da BRL Educação. Empresa extraordinária, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a BRL, vai falar um pouquinho mais sobre o Ravel. E aí, Ravel, eu queria começar conversando contigo, né? Por que BRL, cara? Uma curiosidade, é uma curiosidade particular, entendeu? Coisa boa. Bom, vou explicar um pouquinho. Quando a gente começou esse projeto, né, só para contextualizar, na minha formação, eu sou publicitário de formação, né, e o negócio que eu tenho por 16 anos é uma agência de publicidade. Né, então, muita gente não sabe desse meu lado, né, acabou que eu ganhei mais notoriedade, essa questão da internet vai te levando para um outro lugar de conhecimento e muita gente não sabe disso. Mas eu tenho uma agência há 2 anos, há 16 anos, que é a 2 L's Comunicação. Por isso o Ravel com 2 L's? Por isso há 2 L's, né? O Ravel já existia, mas por isso 2 L's, porque Ravel com 2 L's. Resumidamente é isso. A história é um pouquinho mais longa, mas não dá para contar hoje não. E aí quando a gente começou essa empresa de educação corporativa, que a gente nem imaginava que ia ficar desse tamanho, não imaginava de verdade. A gente era muita vontade de trabalhar e queria fazer a coisa acontecer. E lá atrás, o nosso primeiro produto, ele se chama até hoje, né? Mas o primeiro produto, que era uma formação de um dia, era Infusão 4.0. Por que infusão? Porque o processo de infusão é o processo de você extrair de algo que há de melhor nele. Então, quando você bota lá o chá, né? O sachê de chá, é porque você está extraindo o que há de melhor ali. Né? O café é isso. Então, a gente queria extrair o melhor dos empresários para eles serem pessoas melhores dentro das suas empresas e por aí adiante. Então, quando a gente foi formar o nome da empresa, a gente construiu o BRL, né? Que é Become Real Leaders, que é transformando verdadeiros líderes. Então, a nossa ideia é muito de que quem passa pelas nossas formações precisa se tornar um líder, porque liderança não tem somente a ver com o conteúdo, tem a ver com a atitude que a pessoa tem no dia a dia. Isso é liderar. Perfeito. Eu sou fã. Já participei do Infusão 4.0, Infusão Vendas, membro do Wire Business, e aí a gente é parceiraça aqui, eu tenho certeza que a gente vai contribuir muito aí em termos de conteúdo. Bem, Ravel, um conteúdo que eu já tive a oportunidade de participar junto contigo no Infusão 4.0, salvo engano, foi justamente as fases da empresa. E aí, cara, a gente tem uma preocupação gigante, né? Dentro do Brasil, porque muitas empresas quebram, lamentavelmente. Você sabe desses indicadores, eu já fui consultor do Sebrae, a gente acompanhava isso no detalhe. Salvo engano, né, números atuais aí, cerca de 60% das empresas no Brasil quebram no 5º ano, correto? Então é um desafio constante, né? E a gente tem um papel aqui, como empresa, a Sempre desenvolve sistema para gestão empresarial, também é reconhecida como certificado digital. E você como educador, você como mentor, sem dúvida nenhuma, a gente pode contribuir. As nossas empresas podem contribuir para que menos empresas, né, se quebrem no Brasil. Esse é o nosso desafio aqui. Sensacional. Esse que é o objetivo do nosso SempreCast, que é o podcast aí da Sempre. E aí a pergunta para você, cara, a nossa dinâmica aqui é você trazer essa teoria dessas fases, tá certo? E eu vou tentar, de certa forma, né, contribuir. A gente tem 12 anos de Sempre Tecnologia, a gente já passou por essas 4 fases, já adianto aí para vocês. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso, para tentar passar para o empresário, tentar não, a gente com certeza vai contribuir para que ele amenize essa relação do risco de um dia ele quebrar.
beleza? E aí eu pergunto para você o seguinte, velho, qual é a primeira fase dessa empresa que é uma fase crítica, né, mano? Legal. Bom, o interessante do podcast ficar gravado é porque eu acredito que daqui 10 anos eu vou ouvir e vou ter certeza que alguma coisa vai mudar na minha construção teórica, né, sobre as fases da empresa e também na parte prática. Por que eu digo isso, Hermes? Quando a gente vai olhar, parece que empreender, pelo menos deveria ser uma receita de bolo, né? Mas não é. Quando a gente vai olhar para as fases da empresa, a gente precisa antes entender sobre o indivíduo. Saber o que tem que fazer, todo mundo sabe, a gente só não faz. Olha, eu vou te falar, agora no almoço, era muito melhor eu ter comido um filé parmegiana com batata frita e um arroz branco soltinho. Mas eu sei que se eu comer isso todo dia, eu vou engordar, não vou produzir a saúde que eu quero para o meu futuro, então a gente opta pela salada, uma proteína e por aí adiante. E por que eu falo que antes da fase da empresa a gente tem que olhar para o indivíduo? Porque a gente sabe que a regra básica de qualquer empresa, ela é muito simples. Você tem que gerar receita maior do que a despesa e deixar o cliente feliz. Sucesso. Então a gente poderia pregar em qualquer lugar do mundo que empreender passa por essas 3 etapas. Essa é a receita de bolo. Fácil. E ela é fácil, né? Aliás, ela é simples, mas não é fácil. Então eu tenho que gerar uma receita que seja maior do que as minhas despesas e tenho que deixar meu cliente feliz. Porque o cliente feliz, ele segue comprando de mim e aumenta meu LTV. Por que eu falo que as fases da empresa dependem muito do indivíduo? Porque a gente sabe que a gente tem que gastar menos do que ganha. Só que a gente talvez não foi educado na base, como ser humano, fala ainda mais nível Brasil, com as premissas básicas que regem o que ser dono de uma empresa. A primeira delas é a gestão da emoção, né? Muita gente vulgarizou o termo aí, né? Mas a gente precisa trazer isso como uma verdade. Porque o dia a dia da empresa, você não vai usar talvez 90% do teu dia com a parte técnica, teórica daquilo que você aprendeu na faculdade, no curso. Você vai usar muito mais a tua habilidade com as emoções. Então você tem um funcionário que você desenvolveu ele por 10 anos, o cara foi teu braço direito e de repente ele recebe uma proposta para o concorrente, você não fez uma cláusula de no compete e esse cara vai embora. E agora? Ficou puto de raiva, tu vai se matar por dentro, vontade de dar um tiro nesse cara, né? Não pode dar. E aí você tem que gerir as emoções, porque ali, saber o que tem que fazer, você sabe. O duro é você controlar a emoção para aquele momento. Então, as fases da empresa, ela não é algo que você passa e deixa de passar. Você pode ter passado da primeira, já ter chegado na quarta. Mas significa que você pode estar no momento que você precisa retornar à primeira, né? A fase número 1, que é a fase de sobrevivência, talvez seja a fase... ela é a fase mais desafiadora, mas com mais tesão. Porque quando você está abrindo um negócio, né, eu falo que você tem muita paixão pelo aquele negócio, você tem empolgação para fazer acontecer, que você nem vê o tempo passar. E essa fase de sobrevivência é justamente essa fase que você tem que provar que o negócio ele é capaz de gerar receita o suficiente para pagar as despesas e fazer o cliente feliz. Então, nessa fase, o grande desafio é você conseguir fazer mais receita do que despesa. É básico. Só que muita gente comete o erro de, nessa fase, estar muito preocupado em implementar as melhores tecnologias, em ter os melhores processos. Por quê? Por que eu comecei dizendo, se você ia falar, desculpa, por que eu comecei dizendo que as fases da empresa ela tem correlação direta com o indivíduo? Porque nós desejamos pelo alheio. Quando a gente vai estudar a filosofia, a gente fica vendo que a gente, literalmente, o que nos move é um negócio chamado status quo. Então, quando a gente olha alguém abrindo uma empresa, você está no comércio. Todo mundo abriu empresa ali, mesmo tamanho de loja. Alguém se destaca e faz uma fachada, que antes era em lona, alguém faz a fachada em ACM. Você começa a ver o efeito manada e todo mundo quer fazer ACM, porque você criou um novo padrão. Então, o empresário, quando ele começa a ouvir muito a falar de empresa, bota um CRM, desenha processo, faz isso, faz aquilo, contrata um consultor. E aí ele acaba tirando o foco daquilo que tinha que ser o foco central para começar a focar em coisas que não deveriam ser para aquela fase. Então, é literalmente como se fosse um bebê engateando. Se você nasceu, eu não posso agora querer te dar um caldo de mocotó para você tomar. Eu preciso bater uma papinha ou então vai ser peito. É leite do peito da mãe. Então, a gente tem muita dificuldade, como pessoa, de olhar para o alheio, desejar o status quo, mas entender, cara, não é para mim neste momento. Então, o grande erro dessa primeira fase é justamente as pessoas começarem a botar os pés pelas mãos. E talvez a pessoa comece a ver uma produção de dinheiro que ela nunca viu na vida. E aí ela confunde que o caixa da empresa é o caixa da vida da pessoa física dela, e não é.
E eu posso te afirmar, Emerson, que o que mais quebra a empresa, talvez nessas fases, nesse número que você falou, né, de 5 anos, que são 60%, o número exato até 64%, agora recentemente saiu, e 72% não chega a 10 anos. O principal fator talvez seja a pessoa conseguir controlar, ver o dinheiro na conta da empresa e não querer usar em benefício próprio. É raro, né? Eu conhecendo vocês um pouco de perto, eu sei que vocês fazem isso com muita excelência aqui na Sempre, né? Vocês têm isso muito bem desenhado e talvez isso explique onde vocês chegaram. Então o cara começa a ver o dinheiro, ele quer botar a mão no dinheiro. E ele tem o seguinte sentimento: rapaz, se eu fiz 100 mil esse mês, dá para tirar, mês que vem eu faço de novo, e não faz. Porque às vezes é cíclico, né? E você tem que se preparar com essa mudança de mercado. Então, o cara nunca talvez viveu um dezembro, um janeiro, onde talvez tenha uma baixa ou talvez tenha uma alta, dependendo do nicho que o cara trabalha. Então, nessa fase, ele tira o foco do que ele tem que focar. Então, eu falo o seguinte, que o principal nessa fase número 1, que é a fase de sobrevivência, é o cara focar em gerar receita. Ele tem que focar em gerar receita. Geração de caixa total. Focado. E aí uma coisa que ele não pode abrir mão, e vai muito de conta o que a gente está falando aqui hoje, ele não pode abrir mão de ter bons controles. Isso aí. Aonde que ele vai ter controle? Sistema. Isso aí, perfeito. Então hoje, se ele for confiar na planilha do Excel, ou se ele for confiar no caderninho, ele já ficou para trás. Isso aí. Na verdade, ele começou errado. E eu posso te afirmar, eu conheci recentemente um empresário, ele é um empresário de médio porte, fatura 700, 900 mil por mês, e ele me comentou quando eu falei assim, você emite DRE por qual sistema? Aí ele falou assim, o que é a DRE? Aí eu falei, não. Sério? Aí eu falei, não, tudo bem, DRE, pode ser que ele não faça, empresa familiar, né? Não estou muito preocupado com isso. Beleza. Mas não tem a clareza do número, que é um problema. Isso aí. Aí eu falei assim, mas tudo bem, mas é porque de repente já tem pronto no teu RP, você pode só ir lá e, né, imprimir DRE, consolidação mensal, alguma coisa do tipo. Aí ele falou assim, cara, então é porque a gente não tem nenhum RP. Aí eu falei, qual o sistema que vocês usam? Ele, tal, de nota fiscal. Eu falei, não. Só está preocupado em emitir a nota, fazer a gestão. Aonde você está fazendo a gestão? Ele falou, cara, a gente não tem. Eu falei, como é que você controla a entrada e saída? Ele falou, não controla. Eu falei assim, e aonde você faz a conciliação bancária? Ele falou, a gente não faz. E olha, faturando esse número aí, 700 Sabe qual a real 900 conclusão que eu cheguei? Ele é um cara varejista, né, do ramo do varejo. A real conclusão que eu mostrei para ele, porque ele está tendo um grande desafio de geração de lucro, que é diferente de geração de caixa. Então ele até fatura, mas ele não vê a cor do dinheiro. E o patrimônio dele está se deteriorando com o passar dos anos. Ou seja, ele passou 30 anos trabalhando, construiu um patrimônio. Só que os tempos são outros. E há 20 anos atrás, o mercado aceitava você controlar no caderninho. Só que agora faturando 900 mil por mês, com 50 colaboradores, com causa trabalhista, com plano de carreira, com RH formado, com venda, internet, e-commerce, com um tanto de coisa, ele não está sabendo mais controlar a empresa. Ou seja, as habilidades que levaram ele até aqui não são as mesmas que vão levar ele para o próximo nível. E aí só tem um destino para a empresa se ele não corrigir rapidamente, é quebrar. Isso aí. Então hoje ele está dizendo o seguinte, cara, eu vendi um imóvel meu de 2 milhões de reais, botei o dinheiro na empresa e já acabou o dinheiro que eu botei. Carambola. Por quê? Ele está sendo roubado na empresa. Ele não controla a empresa. Então você vai aguentando o desaforo durante muito tempo. Só que o dinheiro ele não consegue, ele não aguenta desaforo. O bolso não suporta, né, Ravel? Não suporta. E quem dirá no segmento dele, que é varejista, que as margens estão cada vez mais espremidas. Então a gente chegou à conclusão, né, nesse bate-papo que eu tive com ele, que ele precisava urgentemente fazer a implementação. Né? Até indiquei, né, passei o teu telefone para ele. Sempre à disposição. Passei o teu telefone para ele e falei, cara, bate um papo com esse cara, porque faz muito sentido ele ter esse controle mais de perto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ele está sendo roubado na ponta. Então, o negócio foi tão grande... E ele é só roubado porque ele não tem controle, não tem um sistema de gestão. Esse é o ponto, né? Total. Essa é a situação. E ele falou o seguinte, falou, rapaz, eu não acredito que eu estou sendo roubado, que meus funcionários estão aqui há muitos anos. Eu falei, diz que a pessoa só tem Covid depois que ela faz o exame, né? Mas se não fizer, não pega. Eu falei, a mesma coisa é você. Se você não aferir o número, você não vai ter certeza que está sendo roubado. Por hora pode ser só a minha opinião vazia. Mas o que aconteceu? Nesse momento ele cresceu desestruturado, ele já passou da fase de número 1, só que agora ele está com uns problemas grandes para resolver, porque eu falo que mudar a direção do barco é uma coisa, mas a direção do navio é difícil. Mas aí você já está querendo entrar na fase 2, não, né? Não. Segura aí, segunda... Fase 1, para deixar aqui a máxima. A máxima. Não tira o foco da geração de caixa. Geração de caixa. O cara tem que fazer 3 coisas. Vender,
Vender e vender. Nada mais. E nada mais. O cara tem que estar focado em pensar em negócio. Em todas as Modelos fases, de negócio. Sim. Em todas as fases ele não pode parar de vender, mas nessa fase ele precisa resolver um problema que é Mas, Ravel, você concorda que na medida que o cara vai se conscientizando desse processo da fase, a gente vai ver, né, quem está nos assistindo vai perceber isso nitidamente, ele é um processo de amadurecimento. É tanto que na fase final, a gente vai falar de quê? De maturidade. Total. O cara chegou na excelência, sacou? Então, assim, na última fase, que é a quarta fase, lá, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo da excelência, com certeza ele está cuidando do caixa. Total. Com certeza ele está preocupado em fazer negócio, percebe? E assim, uma outra máxima, e aí o empresário aqui, quem está nos assistindo, tem que ficar claro isso, né? Da mesma forma que eu estou preocupado em gerar negócios, tá certo? Em fazer dinheiro, em vender, eu tenho que controlar os custos. Por isso que ele precisa controlar. E aqui a gente tem uma máxima que a gente fala aqui, velho, desde o primeiro momento da sempre. Cara, custo é igual unha. E me lembro você já falando também sobre isso no Infusão 4.0, e isso é determinante, velho. Entendeu? Então essa fase, o cara, se ele vacilar em algum momento, né, se ele perder esse foco daquele momento, dessa fase da empresa, ele pode de fato quebrar. Lá no Sebrae, a gente se deparava muito com isso, né, quando eu era consultor. E recentemente eu tive a oportunidade de conversar com um outro empresário que é cliente da Sempre aqui, nosso parceiraço, o Pedro. Ele é da Adobe, até eu já comentei uma vez contigo sobre o estúdio dele. E aí o que acontece? Ele está fazendo um projeto social. E aí o cara conseguiu, num cara que estava fazendo um tijolo com material reciclável, cara. Sabe esses PET? Pô, se a gente for pensar, a ideia é magnífica, né? Aí o cara recebeu um aporte, né, de alguns investidores aqui de Brasília, que tá apoiando esse projeto social, de R$400 mil. Aí, porra, numa situação sã, se o cara está bem preparado, e aí a BRL pode ajudá-lo, o Infusão e tudo mais, o que ele vai fazer? Pé no chão, vou trabalhar para conquistar. Só que o cara de cara, velho, quando eles viram, ele tinha comprado uma Hilux, é sério, uma Hilux zero, quando ele pegou a primeira injeção de grana dentro da empresa e dentro desse negócio. Então, não pode inverter, né? Então, essa fase inicial do negócio tem que estar focado em desenvolver, né? Vender, cortar custo. Tem um ponto de atenção, e aí eu sei que você é mestre nisso, da importância de formar um comercial, que você se depara diariamente, né? A empresa está ali com anos de vida e nunca teve um comercial. Pô, mas como assim? Então, o nosso primeiro colaborador aqui na Sempre, que trabalha com a gente até hoje, Uau, que é o Francisco, foi o nosso primeiro vendedor. Então, a primeira pessoa que a gente contratou foi um vendedor, foi um colaborador. E, pô, se eu for falar aqui, é muito interessante, porque na época ele ia vender sistema e nem sabia o que era PowerPoint. Era vendedor de calçado. Só que o cara é um fera. Pô, o cara é um fera, tá com a gente aí há 12 anos, entendeu? Então essa fase inicial aí, eu acho que tem que estar claro para quem está nos assistindo aqui, e a gente sabe que no Brasil empreender é desafio, né? O cara muitas vezes ele quer se preparar, tem essa necessidade, mas ele vai empreender na porrada, velho. Então ele não tem tempo para ler um livro, ele não tem essa preocupação, não foi preparado isso, não tem educação. E aí ele vai criando essa consciência no passar do tempo. Por isso que a BRL, todo esse treinamento, essas mentorias que o Ravel passa, é fundamental. Mas é cultural isso aí, né? Sim, é cultural. A gente percebe nitidamente. Um jovem brasileiro, ele lê em média um livro por ano, enquanto o europeu lê 16. Então a gente já larga atrás, não tem como, né? E você só se desenvolve cognitivamente se você lê. Leitura é primordial. Né? Não tem como. Então a gente não foi educado na base. E o modelo. Aí a gente teria que gravar um podcast só disso, né? Porque assim, o modelo educacional, né? E diga de passagem, os professores desse país são heróis, porque trabalhar na condição que os professores trabalham, quem dirá na instituição pública, é desafiador. Então. Gigante. Absurdo. Né? Então, o modelo educacional ele não foi preparado para lançar pessoas a serem líderes, infelizmente não é.
A gente tem um modelo educacional que há 54 anos, ele não evoluiu. Infelizmente, no Brasil, isso é uma verdade. E ele não se atualizou. Por quê? Porque é mais fácil você manipular gente desatualizada do que gente que tem conhecimento na mão. Isso é bíblico, né? O profeta Oséias fala no Antigo Testamento: o povo perece por falta de conhecimento. E mais na frente, né, tem a leitura que diz, né? Conhecereis a verdade vai o quê? Vai te libertar. Então, conhecimento liberta. Se a gente não trata na base, por isso que eu digo, Emerson, e aí eu não falo isso não falo isso, não é buchitagem nem da boca para fora, não. Eu acredito muito que vai mudar esse país, são duas coisas. Primeiro é a primeira infância, a educação na base, família. Não adianta. Tem muita gente terceirizando a educação do filho, botando babá, secretária, colégio americano, bota o menino integral, bota o menino com 300 pessoas para cuidar dele, mas o pai não vai lá. Tem paciência e educa com celular, Exatamente. que é o pior ainda. A base é o que vai educar. Isso quem dá é pai e mãe, é dentro de casa. E o segundo ponto que vai fazer a mudança desse país chama empresário. Porque 86% das vagas, aí eu vou fazer um recorte ainda maior, no Brasil, de emprego, é PME, é pequeno e médio negócio. Porque o industrial, o cara que é muito grande, o cara que está fazendo acima de bi, esse cara ele tem acesso ao recurso no banco que a gente não tem acesso. É ilusão. Hoje você pode ter aqui um crédito muito bom no banco, você não vai ter crédito a 1,5% ao mês. Você não tem. É a verdade. Correto. Mas não tem. Você pode botar um imóvel de garantia que você não tem. Esse cara ele tem acesso a negociar até uma lei para privilegiar, e eu estou dizendo que é mérito dele, porque ele chegou até lá. Sim. Só que 86% de quem faz a banda tocar nesse país são os pequenos e médios empresários. Então, qual que é o grande chamamento? É você entender que a principal arma do empresário que cresce é quando ele aprende a gerir o tempo dele. Porque gestão de tempo é a maior ferramenta de crescimento. Porque, cara, se você não tem tempo para ler 1 hora e estudar, então é o modelo de percepção. Porque como a gente foi criado, primeiro que a gente foi colonizado a troco de perfume e espelho quebrado, né? Então, culturalmente, a gente já carrega uma herança aí. A gente não, né? Que nós vamos quebrar esse negócio, a gente não leva isso mais para frente, não. Mas a gente acha que, quando eu falo de barriga no balcão, para mim o que faz o negócio crescer é o dono tá dentro, né? No bom sentido. Só que, às vezes, a gente acha que o que faz o negócio crescer é operacionalizar o negócio o tempo inteiro. Só que chega uma fase que você tem que sair operacional e focar no estratégico. Claro. E muita gente hoje me questiona e fala assim, pô, tu fala tanto em livro, parece que tu só lê e tu não trabalha. Eu falei, não, peraí. É porque estudar é parte do meu trabalho. Se eu falo, e não é porque o nosso business é educação corporativa. É porque para eu me atualizar e aprender as melhores práticas de mercado, eu tenho que conhecer quem já fez e deu certo. E onde é que está o melhor conhecimento? Estão nos livros, nas relações. Então a gente precisa, o empresário, ele precisa ter essa força de vontade, porque eu vou te falar, Emerson, há 10 anos atrás, eu li um livro, eu li uma página. Quando eu chegava no final dessa página, eu já tinha esquecido o que eu tinha lido no primeiro parágrafo. Aí eu lia de novo. Quando eu lia de novo, eu já começava a pensar nos problemas, tudo, eu esquecia. Eu fechava o livro. Não é diferente, não, fica tranquilo. Eu comprava o livro e não conseguia ler. Hoje, eu tenho um hábito de leitura, independente se é férias, se é domingo, todo dia. Todo dia eu leio. Criou uma rotina, um ritual ali para ler. Não somente o ritual, mas, por exemplo, para mim a leitura hoje se transformou em algo que me deu poder, porque meu pai sempre falou, Ravel, vão tirar qualquer coisa, só nunca vão tirar o teu conhecimento. Né? E meu pai é um leitor assíduo. Os caras que eu mais conheço que lê na vida é meu pai. É um cara que lê muito. Meu pai é fora da curva para isso. Então eu sempre vi o exemplo. Minha esposa lê muito e lá em casa a gente criou esse hábito. Né? A André já lê muito mais do que eu, lê até hoje mais do que eu. Então hoje eu uso a leitura para acalmar a mente. Quando eu leio, é um momento de eu boto o celular no modo não perturbe e vou ler. E aquilo ali vai me trazendo clareza. E aí o conhecimento, tem muita gente que compra um carro importado, compra um Rolex, uma casa, e isso vai dando poder. Para mim, a maior forma de me dar poder, de me fazer sentir poderoso, é conhecimento. E eu vou falar mais, é bíblico, né? Porque a Bíblia fala que os peritos sentarão à mesa com os reis. Ou seja, quando você é perito em um assunto, sempre vai ter uma cadeira para você na mesa dos reis. Muito bom. Isso é interessante. Então, a gente tem que ter essa convicção de que, cara, eu estou ali na fase número 1, para voltar para a fase número 1, mas eu preciso ter um tempo de aprendizado. Eu preciso parar para aprender. Legal. E aí, nessa fase, quem pode te ajudar é a BRL. Com certeza a gente ajuda. A educação. Né, cara, não, olha, pega a visão aí, né? Você que é empresário, que está ligado, está conectado com a gente aqui. A gente está falando dessas fases.
Ravel colocou muito bem da importância da gente se preparar, Total. né? Criar essa musculatura para ser empresário, que é desafiador, porque a dinâmica no Brasil é punk, né? Então, se você está preparado, isso vai te dar musculatura para você encarar todos os desafios. Nós vamos ganhar um título agora, né? De primeiro lugar no mundo, né? Qual? Maior carga tributária do mundo. Ah, sim, com a reforma tributária que tem aí para facilitar para pagar mais imposto, entendeu? Mas, cara, aí é outro podcast, como diz você, não dá, né? Não. Mas aí o que eu quero trazer para essa relação é essa compreensão das fases da empresa, né? E você foi muito feliz na colocação aí do cara se preparar, de ter esse esforço, essa resiliência, né? Esse desafio diário de ler uma página, duas, quando vê tá 10 e aí tá lendo livros durante o mês. Isso é fantástico. Agora, falando um pouquinho, né, desse processo da fase, vamos mudar de fase? Bora. Aqui é igual videogame? Vamos para uma segunda fase? E tem uma fase, vamos imaginar o seguinte, né, o Ravel? O cara tem um caixa, se preparou para isso, ele passou, viu bem o modelo de negócio, ele tá ali naquele momento, que eu já vi essa tua fala também, já vi outra oportunidade aí, de progresso e ordem, né? Ele não está preocupado com a ordem e o progresso igual a nossa, isso aí. Então ele está num processo de progredir e precisa colocar ordem no negócio. E aí vem a segunda fase, que é uma fase fundamental, onde que a gente começa a organizar a empresa. E quando fala de organização, controle, essa é uma fase voltada para processo, certo? E aí para você, cara, qual é a dica, né? Não, perdão, tem talentos, desculpa, eu troquei aqui, cara, perdão. Faz até um corte aí, viu, cara? Não, faz não, deixa o jeito que... Mas boa. Não, aí perdão, é porque eu já estou avançando aqui. Mas aí tem um processo de formação dos talentos. Chega num ponto e, cara, é interessante essa observação, por isso que eu falei aqui no início, que daqui 10 anos eu vou ouvir esse podcast e talvez eu mude. Mas você percebe muito isso, eu falo que a melhor forma de você aprender é botando uma pele em risco. Você tem que estar jogando o jogo. Eu comecei falando, né, que daqui 10 anos eu vou ouvir esse podcast, pode ser que minha opinião mude baseado na experiência, né? E obviamente tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é o Cisne Negro, do Nassim Taleb. Que ele fala sobre, tem 3 momentos de você olhar a vida, né? Que é como você olha o passado agora, porque passou. E agora você tem uma visão de retrovisor. Tem aí como você olha a vida agora, a situação que está acontecendo, e tem como você enxerga o futuro, né? Sim, aí é o para-brisa, é muito mais amplo. E aí ele fala que da importância de você anotar o diário, né? De você anotar o que aconteceu para daqui a um tempo você olhar, porque você vai ter uma visão completamente diferente. E assim são para as crises, para as relações, né? O que acontece? Nessa fase número 2, que a gente fala que é a fase de formação de talentos, você já gerou caixa, a coisa está acontecendo, só que para o seu negócio ganhar mais corpo e para você sair mais do operacional, você precisa ser exímio na formação de talentos. E, novamente, né, tudo aquilo que você precisa fazer na fase 1, na fase 2, na fase 4, você precisa fazer o resto da vida. Né? O importante é você ser bom nessas 4 fases, né? Nas habilidades, nas skills que essas quatro fases exigem. Mas é uma fase que, por exemplo, na fase 1, cara, tu contratou a primeira, a segunda, a terceira pessoa, até a pessoa de número 10. Se você reparar, as discussões dessa equipe, elas têm um nível de maturidade. Emerson, da pessoa número 11 até a número 50, muda completamente. Legal, cara. Concordo contigo. Porque o que acontece? Quando você está contratando o time inicial... Tô vendo a história da sempre quando aqui. Você contrata o time inicial, você contrata o cara que vai te ajudar a vender, a carregar a caixa, faz tudo. É o vendedor de sapato que vai vender sistema. Qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa. Ele ajuda a receber o cliente, ele ajuda no final de semana na reforma, na troca. Na pessoa de número 11, a pessoa... E você começa a ter exigências diferentes. Porque você agora quer contratar alguém mais sênior. Você quer contratar alguém que seja melhor do que você. Você quer contratar alguém que seja mais criterioso. Totalmente. Nesse processo. E a equipe, quando começa a ganhar mais corpo, nessa segunda fase, as discussões começam a mudar. Então a discussão começa... qual que é o plano de carreira aqui? Aí você, plano de carreira? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando é que vai sair a PLR aqui? PLR? Cara, não sei o que é isso. Então você começa a ter gente que vai te entregar mais, mas você também vai precisar entregar mais.
Só que para a empresa dar esse próximo passo, depois que você chega num determinado tamanho de negócio, o caixa da empresa e a evolução da empresa não tolera mais erros primários. Então você precisa ser exímio na contratação. E qual que é um erro que muita gente comete? A pessoa é muito rápida na contratação e lenta na demissão. Então eu falo que você tem que ser cauteloso na contratação e rápido na demissão. Porque você precisa, Super dica, você precisa trazer para dentro da sua empresa pessoas que estejam realmente comprometidas com o seu negócio. Falei isso hoje no meu stories no Instagram, que a gente não pode tolerar o 6,5 na equipe. Ele é um câncer dentro do nosso negócio. Ele é um câncer. Esse cara, ele é um problema. Eu vou te falar que isso não é na empresa, é na vida. Repara quando o cara, me perdoa, cheguei atrasado. Por que chegou atrasado? Cara, porque morreu tal pessoa na minha família. Passa 2 semanas, ele não foi trabalhar. Por que não foi trabalhar? Fiquei doente. Passa 3 semanas, o que aconteceu? Furou o pneu do carro. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Sai de perto dessa pessoa. Porque se um raio tiver que cair, vai cair do lado dela e você vai estar junto. Então, esse tipo de gente é bom você nem andar perto. Quem dirá dentro da empresa. É melhor você indicar para o concorrente. É melhor você promover para o mercado. Faz a promoção. Promove para o mercado, deixa ela dando trabalho no concorrente. Então, você não pode tolerar. Por isso que eu falo que você tem que ser rápido na demissão. Porque o que acontece? Nessa fase, você precisa de pessoas que te ajudem a sair do operacional para que você continue pensando no crescimento do negócio. Porque se você ficar operando o fogão nessa fase, é bem provável que o teu negócio vai vir à ruína. Por quê? Muito Você bacana. precisa desenvolver outras habilidades. Agora, o teu negócio é achar alguém mais sênior, é negociar crédito no banco, é taxa de cartão de crédito, é começar a formar um time, porque você vai abrir uma segunda unidade, ou seja, você precisa promover alguém da tua equipe, então você precisa ter tempo para treinar. Então, nessa fase, muita gente peca porque acaba crescendo e eu falo que o crescimento acelerado ele é um problema. Né? Tem um livro muito legal que se chama Mentalidade do Fundador, do Chris Zuck, o cara que fundou a Bain Company. Maravilhoso esse livro, eu aconselho todo mundo a ler, que ele fala que é um dos fatores que faz a empresa quebrar. Né? Ele traçou um negócio chamado, em português, a tradução em português é Vale da Morte, que apenas 2% das empresas vão chegar a 30 anos. E aí ele elenca um dos fatores, né, que fazem as empresas quebrarem nessa curva. E aí ele traz o exemplo de Blockbuster, enfim, esses que todo mundo já sabe, né? E por aí adiante, Nokia, BlackBerry, enfim, por aí adiante. E um dos fatores que faz uma empresa quebrar é o crescimento acelerado. Ou seja, então o crescimento acelerado ele é um problema se ele não for muito bem gerido em várias fases da empresa. Então nessa fase que a empresa começou a crescer, eu preciso colocar pessoas muito bem alinhadas com aquilo que a empresa pregou desde o início. O nome disso é cultura. E outra coisa, o Ravel concorda, né? Porque nessa fase de formação de talentos, você descobre talentos, pessoas cruciais para o sucesso da empresa, e aí, num processo orgânico, né, começa a nascer os talentos que serão os futuros gerentes, futuros sócios dentro da empresa. E também nasce os futuros ex-funcionários. Sim, sim, mas aonde que eu quero chegar? Como é tão importante, né? Você colocou muito bem que o cara não consegue fazer nada sozinho. Ele tem que ter um time muito bem alinhado, tem que ter pessoas competentes junto com ele. E esse processo de formação é determinante, porque aí o empresário vai ter esse tempo, vai ter uma visão mais estratégica e agora, poxa, traz esse cara para junto de ti. Eu tenho uma política aqui na Sempre e dou essa dica para o empresário para pagar acima da média, para ter essa atratividade para talento, né? E uma coisa forte aqui na história da Sempre, não sei se você tem conhecimento a respeito disso, mas logo no início da Sempre também a gente tinha um estagiário, que era o Eduardo. O Eduardo começou a passar em vários concursos na época dele ali, muito jovem. E aí a gente ficou preocupado, porque ele começou a trabalhar, né, como servidor público, e aí a gente ofereceu uma participação, na época 10% da sociedade, para que... E ele está até talento. hoje? O talento está até hoje. Mudou um pouco o processo da sociedade, mas trabalha com a gente até hoje, entendeu? E na época era um cara extraordinário, importantíssimo para a empresa, como é hoje também, fazia toda a diferença. E talvez a empresa não teria crescido se a gente não tivesse cedido. Excelente. Né? Tinha que abrir mão naquele momento ali para gerar essa atração, né? Esse processo de formação do talento.
E graças a Deus, pô, o cara passou em 3 concursos, deixou a vida pública como servidor, com toda essa segurança, né, que as pessoas têm, e veio fazer parte do nosso time. E aqui, por exemplo, os nossos gerentes, né, a maioria deles tem anos e anos de empresa, 8 anos, 10 anos de empresa, 12 anos, tem um deles também, que é o gerente de desenvolvimento, que está aqui desde o início, porque a gente valorizou lá no início. O cara estava ali, no rala junto com a gente, se dedicando, comprometendo, e você tem que valorizar essa galera, porque isso vai fazer toda a diferença. E aí tem aquele ditado que você conhece muito bem, né, pô? Se você quer chegar rápido, vá sozinho. Mas, pô, se você quer crescer, você tem que ir com outras pessoas, tem que ir num processo mais lento, mais contínuo, né, pé no chão e com as pessoas certas. Claro que no decorrer desse processo da formação de talento, como você comentou, você vai ter muita dor de cabeça, né? Muita gente, mas pô, não pode desmotivar, tem que superar, tem que ir para cima, tem que ter resiliência para superar todos os obstáculos, entendeu? Bem, acho que segunda fase. Boa, agora vamos. Deu uma visão legal, né? Aí pegando agora uma outra fase importante também, você que está nos assistindo, a gente estava comentando, né, que hoje na bandeira do Brasil, ordem e progresso. E aí a primeira fase, principalmente, o cara tem que estar mais focado no progresso do que a ordem. E aí começa um trabalho diferente, né? Então gerar negócio, vender, preocupar com caixa, ter pessoas certas com você, formar esses talentos, e agora precisa organizar a empresa. Aí começa a importância do progresso e a ordem, né? E quando a gente fala de ordem, organização, controle e tudo mais, tem tudo a ver com processo. Total. Né? Então, se a empresa vai crescendo, e você fala, pô, você comentou agora há pouco, as empresas começam a crescer, aumentam suas despesas, né? Perdem esse controle, e aí do nada quebram. Porque também falta processo, porque perdeu produtividade e aí acaba impactando diretamente na empresa. Então, essa fase da importância do processo, ela é determinante. É um momento de organização. Primordial. Certo? Não, você está coberto de razão. E é um tabu, né, a história do processo. E eu falo que o processo ele é cultural também, Emerson. Porque, assim, a gente vai crescendo de forma empírica, né? A gente vai ali atropelando. Antes não tinha uma infusão, não tinha ABRL. A gente não tinha oportunidade de estudar tão bem quanto hoje. Na verdade, assim, até tinha oportunidade. Né, o que a gente fez como empresa, a gente fez uma releitura dos modelos de administração, gestão de planejamento, de vendas, com os assuntos mais atuais e como eu acredito que a pessoa absorve melhor o conteúdo. Né? É isso que a gente fez. A gente tem uma metodologia muito própria nossa. Mas a parte dos processos, o tabu que eu digo é porque toda vez que pensa em processo, a gente lembra de um calhamaço de papel A4. Burocracia. Tem e nada. O processo, na verdade, ele é cultural. Quando você traz essa cultura de, cara, vamos fazer. Agora o cliente entra pelaquela porta, passa por aqui, aí emite nota. Quando você desenha essa jornada, isso vira um documento no Word, no Notas, no Notion, um blueprint da vida, né, que a gente fala tanto na infusão, aonde for que seja. Isso começa a se tornar não somente um rito a ser seguido, mas mentalmente, na cabeça das pessoas que o fazem, ele se torna uma trilha. Né? Eu falo que o processo, ele depois se torna habitual. Isso tem um lado positivo e isso tem um lado negativo. Vamos lá. Hoje de manhã você acordou. Você, quando acordou, pensou assim, vou abrir os olhos? Você só abriu, né? Virou automático. E o nosso sistema funciona assim também, né? Tem um livro que chama Rápido e Devagar. E ele fala exatamente sobre isso. Como é que a nossa mente depois vira um processo automático. E por que é bom e é ruim? É bom porque você está no automático, você vai fazer, né? O processo, todo mundo. É ruim porque você para de enxergar as falhas. Então, se você não para analisar o processo de vez em quando, você não sabe como evoluir ou mitigar o risco. E às vezes o risco acontece porque, cara, naquele momento funcionava, agora não funciona mais. Né? E aí está a Sempre, né, que tem exatamente essas features que vão te levando, né, essas melhorias para mitigar o risco disso aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque para você escalar um negócio, para você escalar ou escalonar um negócio, você precisa... de qualquer forma, ter um processo para as pessoas seguirem. Senão, porque cada um está fazendo de um jeito, né? E vai ficar meio que igual um
um povo dislexo. Imagina como é que é um povo dislexo, né? É até bem engraçado. Mas o processo ele serve justamente para criar um padrão e para que as pessoas possam produzir mais. Isso vale para tudo na vida. Né? Quando você falou ali, você vira um hábito, beleza, Só que eu sou um cara, Emerson, que eu sou a prova de que a disciplina funciona. Meu pai é um cara extremamente disciplinado. Então, meu pai ele me criou tratamento militar. Né? Então, sempre foi muito à risca. E meu pai, eu falo que... Ele é militar? Cara, não é, mas a cabeça dele ele tem essa cabeça militar, né? A criação dele foi uma criação muito dura, né? Exemplo de disciplina. E eu acho que deu certo, né? Então, assim, eu tenho um pouco dessa linha com os meus filhos no básico, né? Então, por exemplo, apesar da gente ter pessoas que trabalham na nossa casa, os meus filhos, eles arrumam a cama. Então, assim, eu exijo isso e para muita gente é o mínimo, ou é besteira ou é demais, né? Então, por exemplo, no meu quarto, eu acordo todos os dias e eu arrumo minha cama. Né? Para dar o exemplo, né? Para dar o exemplo e porque eu acredito que quando você começa de forma eu começo o dia. Então, o que acontece? O processo ele serve para isso. Bateu uma meta. Bati uma meta. O processo, porque ao final do dia, depois eu posso compartilhar como que eu faço, mas eu anoto tudo que eu vou fazer no dia. Né? Hoje eu uso um aplicativo chamado Notion. Então, tudo que eu vou fazer eu coloco lá e eu vou ticando. E ao final do dia, quando eu dou o último check, que o último check é deitar, cara, me dá um sentimento que eu sou um cara muito competente, né? Porque tem uma rotina. O que eu fiz? O que eu faço do dia? Um processo. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um processo muito bem desenhado para a tua equipe, a equipe começa a fazer de qualquer jeito. E isso não escala. Isso não gera produtividade, porque as pessoas nem sabem o que fazer. E aí tem um outro livro que eu gostaria de deixar aqui a dica, que é um livro que fala, né, que o óbvio precisa ser dito. E o processo ele ajuda no óbvio. Então, dentro lá da empresa, a gente começou a ter o hábito, já tem um tempo, de toda inovação existe um processo. E aí eu falo algo que uma vez uma pessoa se ofendeu. Eu falei assim, eu vou falar como se fosse falar para um bebê. Ela falou assim, eu não sou bebê, você quer dizer que eu sou burro? Eu falei, eu não quis ser burro. Eu falei que eu vou ser cauteloso e cuidadoso na maneira como eu vou explicar o processo, que até um bebê pode entender. Isso aí. Beleza? Beleza. E eu falei, o e-mail chega, onboard. O que precisa no onboard? Ferramenta visual é o PPT. Processo. Está aqui o script, o checklist que você não pode passar. E fui montando. Quero um processo de onboard até. Passo a passo. Passo a passo. Faço. Foi legal. Lê e faz o seguinte. O próximo onboard eu vou fazer com você. Legal. E o outro depois desse você faz comigo. O terceiro você faz sozinho. E eu fiz o primeiro com ela. Ela viu o processo funcionando. Falou, cara, beleza. Eu falei, beleza. Faz comigo como se fosse cliente. Ela deu um show. Eu falei, o próximo cliente você faz. Quando chegou o cliente, ela ficou nervosa. Aí ela tentou improvisar. E é importante improvisar para não ser uma coisa engessada. Mas ela pulou uma parte do processo. E o cliente perguntou por que ela não. Perguntou sobre um tópico que estava anterior a isso. Ela ficou nervosa, tudo bem, tinha minha presença, tinha ali o cliente. Mas depois dela treinar o processo, ficou automático. Então o nosso sistema mental, em um certo momento, ele vai ter aquilo como automático. Então por isso que é bom e é ruim. Porque eu tenho que depois analisar aquele processo. Né? Então, essa fase é a fase que eu falo que se você não documenta o que o time faz, você escuta a seguinte dor do empresário. Cara, parece que se eu não estiver na empresa, a empresa não funciona. Tá errado. Meu. Então, o cara chega na empresa, ele sai, ele trabalha segunda, o cara trabalha terça, o cara trabalha quarta. Na quinta, ele saiu de férias, na segunda a empresa tá uma bagunça. Ele chega e fala, cara, é impressionante. Se eu sair, essa merda não funciona. Só que a merda não funciona porque ele não se preocupou em escrever minimamente um processo e treinar as pessoas. Ou seja, a culpa é de quem? Dele. Porque a equipe ela é reflexo de quem? Do líder. E o resultado da empresa é reflexo do time como um todo. Responsabilidade de quem? Dele. Tem que ser exemplo. Ou seja, autorresponsabilidade. Eu criei um processo, não é para ter um cabresto nas pessoas. Eu criei um processo para que todo mundo saiba o que tem que fazer, para que todo mundo tenha claro como fazer, o que fazer e para onde que a banda está tocando. Mas, Ravel, eu vejo o processo o seguinte, um dos valores aqui dentro é sempre a melhoria contínua. Né? A pior frase que eu posso ouvir aqui dentro da empresa é o seguinte, sempre foi assim. Não, isso não funciona. É o único lugar que não cabe o sempre. Não cabe, não Essa cabe, frase velho. não pode. Não pode, sempre foi assim, não cola. Porque a coisa é muito dinâmica.
né? E o bacana dessa relação é eu falo assim, olha, todo santo dia, né, que seja um processo de onboard, tudo que a gente for fazer aqui, questiona se tem como melhorar. Essa busca da melhoria contínua. Porque você vai aprimorar o processo e sempre focado em aumentar a produtividade, entendeu? E uma coisa que eu acho bacana nessa relação de processo, que tem muito a ver com disciplina, né? Total. E são as rotinas, os rituais. Então, assim, empresa tem que ter rotinas. E tem que ter rituais, né? Então, a gente sabe assim aqui, por exemplo, poxa, no segundo sábado de janeiro de cada ano, a empresa faz um workshop de alinhamento do planejamento estratégico. Vocês fazem o planejamento aqui em que mês? A gente faz novembro e dezembro, estamos nesse momento. E a gente apresenta, é um ritual, dentro que é um processo definido, né, no segundo sábado de janeiro, e aí a gente apresenta para reunir todo o time. Legal. Então, assim, toda semana o empresário também tem que ter ritual com o time. Né? Tem ali o ritual diário, que a gente quer do comercial, que está ali focado em vender, como que é o bombo que você fala? Tem que tem que tocar o bumbo. O bumbo, né? Diariamente ali. Mas assim, poxa, aqui na Sempre, toda semana, pela manhã, 11 horas da manhã, isso é sagrado. Reunião com os líderes, bate-papo ali rápido, não pode demorar mais de 1 hora, online, onde o gerente estiver. E aí, no momento oportuno, às 17h30, ou seja, processo, um ritual, a gente tem o FCS. O que é o FCS? Não é o fatores críticos de sucesso, que também faz parte do estudo da teoria da administração, esse FCS, mas a gente colocou aqui como fortalecer a cultura sempre. E aí qual é o objetivo? Nesse momento, reforçar processos, tratar novamente dos assuntos, dar direcionamento para o time, falar dessa relação do óbvio, né? Reconhecer situações ali que são importantíssimas. Então, dentro da empresa, na medida que você vai passando por cada uma dessa fase, quando você chega nesse momento da organização, nesse momento de definir processos, definir também essas rotinas e esses rituais, não para engessar, mas sempre buscando a melhoria contínua, é determinante. Um outro ritual que a gente tem aqui, cara, terceiro dia útil do mês, a gente faz a nossa reunião de BSC, que é o planejamento estratégico. A gente dá uma olhadinha para o indicador lá do mês passado, mas a gente quer falar aqui, o que a gente pode fazer? É a visão do para-brisa mesmo, né? Não tem como ver aqui no retrovisor, já passou. Então, poxa, vamos pensar para frente aqui, o que a gente pode fazer? E ali já sai com atas, com pautas determinadas para ações de correção, ações ali de planejamento, para a gente gerar o melhor resultado, entendeu? Então, o empresário, ele vai chegar um momento que ele não tem como fugir, porque senão vai ficar louco, vai dar aquela sobrecarga que você comenta, que vai estar caindo no operacional, entendeu? E essa fase, né, de definir, de organizar a empresa, ela é determinante, ela é fundamental, e o empresário tem que se preocupar com isso. Chega um momento que, de fato, ele tem que se preocupar com isso. Não dá para ir, lá vão ter. Então, essa é uma fase crítica que vale muita atenção. Bem, para mim está ótimo o nosso Semprecast aqui, que é o podcast da Sempre, mas a gente está chegando aí na fase final. Boa, número 4. Na quarta fase, que já é um processo ali de excelência, né, Ravel? A empresa chegou muito bem, trilhou esse caminho que a gente falou aqui. Provavelmente, se ele tiver esses cuidados, não vai quebrar, né? A não ser que seja uma ameaça que ele não consiga controlar, mas se for trilhar o caminho aí das fases com que a gente está apresentando aqui, dando o exemplo, eu tenho certeza que ele vai chegar no momento da excelência. Ele chega num patamar que ele precisa crescer. Tá certo? Mais ainda. Mais ainda. Então, eu diria que é uma fase que ele conquistou e é uma fase de maturidade. Total. É interessante porque, assim, da fase 1 para a fase 2 ele cresceu. Então, para sobreviver, ele cresceu. Legal. Da fase 2 para a fase 3 ele teve que crescer. Da 3 para 4 ele também teve que crescer. A boa notícia é que empresa ela só tem um destino.
Só crescer. Só crescer. Na verdade, sim. Isso Ela tem aí. uma obrigação que é crescer. Legal. O destino, ela pode ser quebrar, Bacana. né? Pode ser crescer, pode ser, né? Tem outros. Agora, ela tem por obrigação que crescer, né? O ser humano, ele tem por obrigação querer algo, né? Então, a gente pensa muito assim, né? É interessante. Eu estava no almoço hoje conversando ali com o Daniel, e aí eu falei assim, Daniel, há 10 anos atrás, 10 anos, eu tô com 38 anos. Eu tinha 28. Jovem, cara. Obrigado. Eu tinha 28 anos e eu lembro de falar assim com minha esposa, Andréa, no dia que a gente estiver ganhando tanto por mês, cara, nós vamos parar e vamos curtir a vida. Já deve ter eu já ganho mais umas 10 vezes daquilo que eu achava que era o que ia fazer eu parar. Então tem o primeiro fator que, cara, como empresário você tem eu não tenho esse pensamento de, eu quero me aposentar e tudo mais. A gente sempre está querendo algo, né? O que tem que trazer pra gente é o que eu estou querendo para esse momento. Eu falo muito isso. E porque muda. O empresário que começou o negócio há 10 anos atrás, ele muda depois de 10 anos. E ele muda porque as porradas que ele leva da vida, o tempo que ele perde com os filhos, com a esposa, com o casamento, tudo que vai passando, ele vai mudando. Ele fala, velho, eu não quero isso aqui mais não. Eu quero mudar. Então esse bichinho chamado vontade de empreender, se você apaga o brilho dele, é bem provável que a tua empresa vai junto, né? Eu falo que a empresa ela pode ter todas as 4 fases alinhadas. Mas se o cara perdeu a vontade do negócio, esquece. Não vai. O brilho é um negócio diferenciado, né? A vontade, o porquê, né? O propósito da empresa mesmo. Tem outro Crescer, livro. Contratar mais, gerar renda, Cara, emprego. Nem que o propósito dele seja comprar uma Ferrari. Tá tudo certo. Ele arrumou um propósito para a vida dele. Né? Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, esse livro fez muito sentido para mim, que é do Simon Sinek, que é o Comércio pelo Porquê. Né? Então ele fala ali que o propósito é algo que move a gente. E o empresário, quando ele chega nessa fase de distribuição de lucro, né, que a gente chama essa frase de distribuir um pouco do que ele ganhou, né, a fase de maturidade, porque chega num ponto que você consegue gerar um caixa interessante, mas você precisa trazer talentos que talvez esses talentos sejam caríssimos para a empresa. Então, qual é o modelo para você atrair um cara desse? Né? Como é que você faz para tirar um cara de mercado? E a gente, hoje em dia não, sempre foi assim, mas você compete com gente muito maior do que você. Então, imagina... Hoje, com o faturamento que eu tenho, eu querer tirar um CFO da maior instituição de educação corporativa do Brasil. Cara, lá eles têm dinheiro infinito. Né? É difícil. Como é que eu trago um cara desse? Eu tenho que mostrar o meu negócio, fazer esse cara ter tesão no meu negócio e trazer ele num formato de partner. Né? Então, eu tenho que distribuir. Então, tem aquela terminologia. Né? Eu prefiro ser dono do rabo da baleia do que do peixe beta completo. Porque eu quero ter divisão de coisas grandes e não ser dono sozinho de uma coisa pequena. Por isso que a frase diz, né? Eu caminhando com outras pessoas, eu consigo ir muito além. Né? Essa é a importância de você estar bem acompanhado com sociedade, com bons líderes, bons gestores. Então, nessa 4ª fase, tem um perigo muito grande que mora nela, né? Vou voltar aqui no perigo, mas é a fase de você distribuir um pedaço da empresa para você conseguir reter alguns talentos, para você atrair outros talentos e para você ter mais pessoas mexendo com cabeça de dono. Emerson, minha esposa nunca trabalhou comigo. Ela é nutricionista de formação, ela é administradora, trabalhou numa multinacional francesa, trabalhou numa multinacional americana. E desde que a gente ganhou os filhos, a nossa decisão foi que ela cuidasse da família, que diz passagem dá mais trabalho que a empresa. Nossa, sem dúvida. Eu dou trabalho. Eu não vou mentir, não. Eu gosto de ser bem cuidado. E eu dou trabalho. Né? Então, assim, tu imagina o cara que bota os filhos para arrumar a cama todo dia, como é que a casa não tem que ficar? Então, assim, a Andréa, ela recentemente veio trabalhar no financeiro da empresa, tem 2 meses. E ela é muito inteligente. Deixa eu te falar, a gente cresceu em 2 meses mais de 30%. Porque a gente botou no financeiro uma pessoa que tem cabeça de dono. São coisas muito básicas, que às vezes eu falando aqui, tem muita gente que fala assim, rapaz, não é possível que esse cara com todo esse conteúdo cometesse esse erro. Sabe o que acontece? Qualquer boleto tem atraso lá na empresa, eu mandava negociar pelo valor atual. Tira os juros. Primeira coisa que ela fez, boleto agora está registrado. Não pagou, a gente não faz mais nada. Tem que pagar os juros, pô. Tu não está pagando dinheiro, porque, pensa comigo, você tem 1 milhão no seu caixa. Você pega e investe isso aí, dê mais 2. Que qualquer coisa dá uma merda, você puxa o dinheiro lá no investimento. Se você tem que tirar do teu investimento para poder honrar com algum compromisso, você deixou de ganhar. Sim. E se o cara não está te pagando juros que ele pagou em dia, quem perdeu foi você. Você perdeu 2 vezes agora. Então são coisas muito, muito básicas. Por isso que eu te falei da importância de você olhar o processo. Então a gente cresceu porque lá no financeiro tem uma pessoa com cabeça de dono.
Quer ver exemplo? A equipe, eu sou muito de investir, eu invisto muito na estrutura, né? Então, eu estou vendo aqui o podcast de vocês, estrutura muito bonita. Lá a gente agora está investindo mais no nosso podcast. Então, a gente tem câmera de cinema, tudo é nosso, a gente comprou, porque a gente tem uma produção de conteúdo muito, a rotina, né? Então, agora me pediram lá uma lente nova, para fazer uma lente mais aberta, fazer esse ângulo daí, né? O maiorzão. Rapaz, eu falei, nossa, Icota. Investimento. Vamos. Botei pro financeiro. E eu tenho um sócio, né? E o sócio, a gente tem uma previsão orçamentária. Ela olhou e falou assim, cara, isso aqui não entra na previsão, não. Aí eu falei assim, não, mas aí tu tira do outro mês. Ela falou assim, Ravel, é mensal. Uau! É mensal. E nós vamos respeitar, sabe por quê? Porque tu não tá acostumado a receber não. Quem tá dando não para você aqui na empresa? Ninguém. Então, assim, 2 meses... Então, quando você tá nessa fase, você precisa atrair mais talentos para ter a cabeça do dono. E pensar, Emerson, no jogo de longo prazo. Hoje essa empresa vale quanto? 100 milhões. Mas daqui a 10 anos esse negócio pode valer 2 bi. E aí nós estamos juntos pensando, todo mundo com a mesma fome. Nós estamos montando agora uma academia lá no Noroeste, não sei se eu te falei. Comentou, sim. A Six, né? Sim. Ontem a gente começou a divulgação, né? Na rede social. Eu vi. Começamos ali a bagunça, né? Cara, nós começamos esse projeto, assim, falar que começou mesmo tem 2 meses, 60 dias. Somos 5 sócios. Emerson, eu nunca vi uma empresa andar tão rápido igual a gente fez. Porque tem 5 tarados, maníacos, que são dono da empresa. Então não tem esse negócio assim, eu falei que ia entregar, mas não entregou. Os sócios caem matando. Porque os caras são sócios de negócio grande. E em negócio grande, os caras estão acostumados a ter o quê? Velocidade. Nossa. Aí não tem esse negócio de, por exemplo, tô cansado. Cara, o dia do fechamento, você bem conhece e acompanha lá, o dia do fechamento, dia 31 lá na empresa, é guerra. É guerra, né? A gente faz um monte de coisa, ação lá e tudo mais. No dia do fechamento, eu saí 1h da manhã da empresa com o time. Nós batemos recorde de venda esse mês passado. No outro dia, era a reunião dos sócios da academia. Começou 8 da noite e acabou 1h30 da manhã. Eu cheguei lá, eu já estava morto. Porque do outro dia eu já tinha dormido. Sim. E 7 horas da manhã eu tinha curso. No dia 1º. À noite eu cheguei lá, não tem desculpa. Tá todo mundo querendo fazer. Então, nessa quarta fase, é a fase que você precisa, primeiro, atrair mais pessoas para te ajudar, né? Porque vai chegar uma hora que fica impagável o salário de um cara deste mercado, como você fez. E tem uma grande preocupação. O cara, quando está chegando na quarta fase, tem um porém. Ele já comprou o carro dos sonhos, ele já mora na casa dele, já viajou para Orlando, para Europa, os meninos já estão garantidos. E ele acha que ele pode se dar o luxo de ficar na zona de conforto. Muito bom, velho. Só que o cara na zona de conforto, ele olha para a conta, ele tem um dinheiro. Se esse empresário, ele perdeu o apetite de crescer, de evoluir, sim, ele vai ser atropelado. E aí o cara passou 30 anos para construir um negócio e agora o negócio se destrói em 5 anos, em 2 anos. E é rápido. É no piscar de olhos. Então não existe essa zona do conforto. Por isso que a empresa ela só tem 3 destinos. Ou você vai vender, ou ela vai ser herdada, alguém vai assumir essa cadeira de novo, alguém vai assumir essa nova cadeira pela primeira, pela segunda, alguém tem que assumir, tem que tirar isso, né? Ou ela vai ser quebrada. Então tem 3. Ou a empresa nasceu para ser vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai quebrar. Não tem outra fase. Ah, não, mas eu estou bem, estou faturando isso aqui, estou bem. Perigo. Perigo total. Ou seja, qual é a grande máxima que mantém um empresário ativo? Desafio. Todos os grandes empresários, né? Eu sou mentor lá no Iron, né? 70 empresários lá, viajo muito, né? Convivo com grandes empresários, tenho esse privilégio. Hoje à noite mesmo vou estar no evento, no final do dia, que é uma mesa marcada, né? Na mesa que eu estou sentado são 4 empresas, né? E a minha ainda não é, tá? Mas ainda. Mas os outros 3 empresários que vão estar comigo na mesa, que foi um jantar, são empresários que faturam bi, né? Então são empresas de bilhão de faturamento. E eu vou ter a oportunidade de estar ali conversando, são pessoas próximas minhas. E todos eles, eles são apaixonados por um negócio chamado risco. É uma paixão. Se o cara não tiver mexe correndo, com o cara, velho. Se o cara não tiver correndo novos negócios, o cara tá ali, nada de zona de conforto. Vamos verticalizar, vamos buscar alguma coisa nova. Legal. Então, esse momento do conforto, ele é um momento muito perigoso. Isso aí. Então eu costumo dizer, empresário que cresce é empresário que assume risco, tem coragem e mais do que nunca, ele nunca vai descansar na hora que ele acha que pode descansar. Porque é uma falácia. Então, a tua mente, geralmente, ela vai falhar antes do corpo. No dia que a mente falha, é porque o corpo dá conta de mais um pouquinho. Eu nunca esqueci, Emerson. Treinando para o Ironman,
A gente fez um treino muito duro, muito duro. O treino era uma bicicleta e corrida. Aí você pedalava 40 quilômetros, muito forte, deixava a bicicleta e corria 7. Subia na bicicleta, 40, corria 7. Por 4 vezes. Então era um total de 4 vezes 4, 160. E que correndo, isso, mano? 4 vezes 8, corria os 28. Eu lembro que quando chegou no segundo tiro, pum, eu já tinha corrido 40, pedalado 40, corrido 7. Quando chegou no segundo tiro, eu falei assim, meu irmão, não tô aguentando mais não, a cabeça falhou. E já vinha num ciclo, né, de vários treinos duros. Depois desse treino, meu professor, né, que na verdade o mestre, Leandro Macedo, o maior triatleta do Brasil, meu treinador, era meu treinador na época, mas um amigo querido, o Leandro falou assim, na hora que você achar que não dá mais conta, parabéns, começou o treino. Porque então, quando o cara chega nessa maturidade aí da empresa, é o mesmo esquema. É porque a cabeça ela começa a te dizer que você não vai dar conta, o corpo cansa. Véio. Só que é quando você olha para essa fase que você fala que eu não vou dar conta, que você trinca os dentes e fala vou dar conta, é que você cresce. O obstáculo, ele é um caminho. Durante muito tempo na vida, a gente fica desviando do obstáculo. Só que chega uma fase que para o crescimento você tem que transpor o obstáculo. E o obstáculo ele vai ser o caminho que vai te levar àquilo ali. Eu escutei isso da boca do fundador do Waze, Uri Levine. Uhum. Ele falou o quê? Participei lá, pô, no ar. Verdade, você foi? Tava lá. O que ele falou? Apaixone-se pelo problema. Isso aí. Tem um livro, inclusive. Apaixone-se pelo problema, porque ele fala que quando você é apaixonado pelo problema, você vai arrumar um jeito de transpor. Véio. E aí traz a solução. Então, talvez o maior desafio que você está enfrentando hoje vai ser o teu maior impulsionador para o teu sucesso. Por isso que a gente não pode correr do desafio. O desafio é um convite para a próxima fase. Muito bom, cara. Muito bom. É isso. E não para, né? Não pode. O cara tá lá. Você viu que na primeira fase o cara é cheio de desafio. Na segunda fase lá tem que formar um time bacana, definir processo. Quando você pensa, não, agora o cara tá com maturidade, chegou na excelência, cresceu. Cara, aí que não pode jamais entrar nessa parte da zona. Só fazer um parênteses. Estava em Santa Catarina, em Balneário, Camboriú agora, fazendo uma palestra lá para o mercado de alto padrão, e estava conversando do lado, jantei com um cara, um vice-presidente de uma companhia que é de construção civil. É capital aberto, empresa gigante, né? A empresa que fatura bi há muito tempo já, não vou falar o nome, enfim. E o vice-presidente, um cara mais de idade, um cara de mercado, um baita executivo, aquele assim que formou da MIT, fez Harvard, fez Wharton, fez economia no céu, enfim, aquele cara já fez, aquele cara que é raro, é um Pokémon. Vice-presidente dessa companhia. E eu perguntei para ele, eu falei assim, rapaz, quais são os desafios? Uma empresa desse tamanho, que vocês têm informação privilegiada, tem dinheiro infinito, tem... Quais são os principais desafios? Ele falou assim, Ravel, eu tenho muito medo, cara. São muitas famílias dependendo da gente. E as vendas não estão ajudando. Então, eu falei, mas qual o medo que uma empresa desse tamanho tem? Ele falou assim, rapaz, as contas são muitas. Mas a fala dele, numa empresa de bilhão, é a mesma fala do cara que fatura 100 mil por mês. Ele tem medo do fracasso. Então, o cara está daquele tamanho, com recurso no banco, com gente competente, processo desenhado, tem tudo, ele tem medo. Então, o medo, ele faz parte da jornada. Então, não é as situações que vão acontecer com você. É o que você vai fazer com as situações que aconteceram com você. Não é sobre aquilo que você não controla, mas aquilo que chega até você e você tem o poder de decidir o que você vai fazer com aquela situação. O estoicismo, né? Ali é Sêneca, né? Epiteto, né? Não tem as pronúncias. E o Marco Aurélio, que trouxeram isso pra gente, eles falam justamente isso, né? Foca naquilo que você controla. Aquilo que você não controla, você não pode fazer nada. Mas a maneira como você reage ao que te acontece, que você não controla, é que diz quem você é e quem você não é. Uau! Né? Então, o cara tinha medo. O cara faturando bilhão com vários executivos tá com medo. Ou seja, todo mundo tem medo, velho. Cara, tem... Olha só, eu sei que você é um cara cristão e eu sou um homem de fé também. E nas minhas orações, cara, eu peço, Senhor, fortalecer e aumentar a minha fé. Porque o homem que tem fé, cara, ele não tem medo. E eu já ouvi isso de um padre lá em Águas Claras. Ele diz o seguinte, eu nunca contei, tá? Mas segundo ele, na Bíblia, tem a seguinte frase, né, a seguinte passagem, que é: não tenhais medo, 365 vezes na Bíblia. Isso quer dizer que, diariamente,
Deus quer falar para você, Não não tenha tenhais medo, entendeu? Coragem, né? Então, assim, para o empresário que está ouvindo a gente aqui, quem está nos assistindo, cara, isso é determinante. Tá lá, ó. Não pode ter medo. Josué 1:9. Ah, Seja forte e corajoso. perfeito. Quem está te ordenando sou eu, o teu Deus. Vá e faça. Eu achei essa aí. Sensacional. Josué 1:9. Muito bom, cara. Então, não tenhais medo, essa é a nossa dica aí. Estamos fechando aqui o Sempricast. E aí, o Ravel, eu queria falar o seguinte, cara. Falamos, acho que está muito claro aqui para quem não nos assistiu nessas fases. A gente falou muito de pessoas aqui, de processos. E tem uma coisa que está inserida para que a empresa tenha sucesso em cada uma dessas fases e tenha sucesso para sempre, que é a tecnologia, né? E aí eu pego um gancho, fazendo aqui um merchan da sempre, da importância da tecnologia. Então tem que ter, né, tecnologia sempre, principalmente para fazer a gestão da empresa em qualquer uma dessas fases. E o cara tem que estar se preparando, ele tem que estar se educando, ele tem que se profissionalizar como empresário, por isso a BRL vai ajudar bastante. Então, o recado final aqui, né, para quem está nos assistindo, é justamente com essa pegada. Independente da fase que você está, você tem que se preparar, tem que ler mais, tem que estudar, tem que ver o Infusão 4.0, o Infusão... Tem que me seguir. Tem que seguir o Ravel Nava, tá certo? E, ao mesmo tempo, tem que ter tecnologia para fazer a gestão da sua empresa, né? Então, a gente oferece aqui para os empresários um diagnóstico, uma consultoria, né, de forma gratuita para entender o momento da empresa, né, aqui que a gente pode colaborar. E eu falo com muita humildade, cara. Tem certos negócios, certos segmentos que a gente não vai atender a necessidade, a dor do empresário, entendeu? Mas como a gente tem know-how, está no mercado, a gente indica a empresa A, a empresa B. Nenhuma empresa de software, nenhuma empresa que desenvolve sistema no mercado vai atender todos os segmentos, né? Nenhum gigante do mercado vai atender. Mas aqui na Sempre a gente tem sistema de gestão que vai atender muito bem dessa primeira até a quarta fase nesse processo de maturação. Claro que a gente está focado aqui na pequena, na média empresa, mas se amanhã você for grande, como vai acontecer, a gente também vai colaborar nesse processo, entendeu? Boa. Então esse é o recado, né, de se preocupar em se autodesenvolver com a BRL também. Educação, e também se preocupar em investir em sistema de gestão, ter um RP, sistema integrado ali, modulado, com todas as informações na palma da sua mão, para que você tenha êxito. Eu tenho um grande mentor que chama Luiz Lobão. Conheço. Ele é um dos maiores, ele se não o maior, mas até onde eu conheço, né? Planejadores do Brasil. Cara, gênio. Hoje já ele tá palestra do cara. Tá em 20 conselhos, né? E tudo empresa que fatura acima de 500 milhões. O cara é gênio. E o Lobão fala muito isso, né? Eu tive com ele agora, numa situação não tão confortável, de voo atrasado, a gente se encontrou no aeroporto e ele falou isso, falou, Ravel, o empresário que não estiver usando IA, né, a inteligência artificial, ele já está para trás. Sim. Então você imagina, o empresário que não tem uma sempre tecnologia do lado, esquece. Perfeito, cara. Esquece. Perfeito. Então, quem não mede, não gerencia. Perfeito. E para medir, precisa sempre tecnologia. Sempre tá aí, ó. E rimou. Me bota os créditos. Hein? Gostei, velho. Gostei. Pegou bem. Muito bom, cara. Acho que a gente chegou ao final aí, né, o Ravel? Cara... Eu agradeço a equipe aí também. Obrigado. Bom, para você que quer receber mais informações, né, e quer conhecer um pouquinho do meu conteúdo, eu vou deixar aqui o meu Instagram. É @RavelNava. Ravel tem 2 L's e Nava é com N de nada e V de vida. Então é @RavelNava. Lá tem todos os demais canais para você poder me seguir, ouvir meu podcast, enfim, ter acesso a muita coisa gratuita aí. Parabéns aí para vocês, muito show, brigadão, de carinho mesmo. E para você que está nos assistindo, obrigado pela paciência aí e espero, né, que Emerson Castro, Ravel Nava, Sempre Tecnologia e a BRL Educação contribuam aí para o seu desenvolvimento empresarial, hoje e sempre. Coisa Valeu, boa. irmão, valeu. Valeu, muito obrigado. Obrigado eu. Gratidão.